Oi, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Sabine Mendes Moura, essa é Cláudia Pucci Abraão, e nós estamos aqui para mais um programa do Infinitas Letras, segunda temporada, Fluxos Atemporais. Como de costume, nós vamos falar sobre escrita, processos criativos, com base numa carta de um tarô, que é o que a gente, de um oráculo, melhor dizendo, que é o que a gente está fazendo nessa temporada. Mas também, como de costume, vamos começar com uma leitura, que é de um livro da Cláudia, depois ela conta melhor. É dramaturgia, então hoje nós duas vamos ler juntas. Muito Pois bom. é, nós somos pessoas muito versáteis e eu queria já contar assim que eu comecei a minha carreira literária no teatro como dramaturga e eu tenho muito prazer em mostrar esse livro, que é o Campo de Transe, com esse coração incrível na capa, que tem 3 peças que eu escrevi. São peças bem diferentes, e a gente vai ler um trechinho, a Sabine vai me ajudar, porque é difícil ler dramaturgia sozinha, né. E aí a gente vai ler um É. trechinho da Eu Jokebox. quero dizer que a peça que a gente vai ler, a peça que a gente vai ler é a minha favorita Eu tenho várias das três. histórias da Jokebox, talvez elas entrem hoje também no nosso programa. Então, vamos lá. Jokebox é a história de uma mulher que ela, de repente, se encontra dentro de uma máquina de jokebox. Ela não sabe como vai sair dali, ela está ali presa. E a única criatura que está lá junto com ela é uma mestra de cerimônias, que é a Lili, e que ela não sabe bem quem é aquela figura, porque ela já acorda ali junto com aquela figura, e enfim. E o objetivo dela é sair, e ela não sabe como é que vai sair. Então, a peça é essa grande viagem dentro da Jokebox, por isso chama Jokebox. Então, vamos lá. A gente não vai ler do começo, então eu quis dar esse contexto só para não ficar uma coisa totalmente fora, né? Para quem. Espero que vocês peguem um bonde andando, mas consigam sentar na janelinha, pelo menos. Então, vamos lá. Eu vou ler a Lili e a Sabine vai ler a Diana, que é a mulher que está presa dentro da Jokebox. E eu vou ler também as rubricas, tá? Não sou atriz, então vou tentar dar uma entonação junto com. Vamos fazer um esforço aqui. Então vamos lá, gente, sem mais delongas. Em algum lugar distante, era uma vez um mundo livre, 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 tudo nele se podia, limpo, limpo, limpo. Ninguém tinha essas porcarias de tacar coisa no chão, o povo era educado, fino, o chão era branco. Tudo nele se comprava, tudo nele se vendia, livre, 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 o dinheiro não existia. Se pagava com sangria. E como o sangue é infinito, se refaz e tem de monte, tudo nele se podia. E todo mundo andava num tipo assim de esteira rolante, para lá, para cá, para lá, para cá, e para não atrapalhar o fluxo, entende? Para lá, para cá, para lá, para cá, era uma coisa muito prática, porque dava tempo para tudo. Escovar os dentes, trabalhar, desejar trabalhar, até gritar se precisasse, mas nunca ninguém gritava, era tudo muito equilibrado. Uma coisa assim bem prática, sem carro, poluição, sem contramão, sem cruzamento, só fluxo, privacidade total e absoluta, tudo branco, tudo limpo, eficiente, tudo azul. Lili vai enchendo um enorme balão. Ah, então, no tempo livre tinha arte. Que arte maravilhosa! Um canto doce, suave, emanava de algumas gargantas bem treinadas. Era como uma dança das estrelas, o canto do coração do universo. E você brilhava lindamente, meu bem. Era Orfeu encarnado em pele de fêmea. Você era a estrela cuja luz se propagava no vácuo, no vazio. Lili vai subindo o balão como se ela fosse uma estrela. A cena vira um musical à moda antiga, com tudo que tem direito, como se Diana estivesse mesmo em um grande palco, revivendo ou sonhando seus dias de glória. Ela sente como se estivesse no lugar certo, na hora certa, vivendo exatamente o que deveria viver, num êxtase absoluto. Ao terminar, ouvimos mais aplausos. Diana está extasiada. Gostoso, né? Nossa, muito! O seu sonho era incrível. Uma espiral de devaneio sem fim, cada vez mais longe, 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 do canto da casa, da nota original, até que o que ficou foi só a sombra da sombra da sombra do reflexo. Eu estou ficando um pouco tonta. Lili retira um véu do seu figurino e o coloca na cabeça de Diana. É um pouco difícil se equilibrar num lugar tão especial, Flor. Mas olha,
Olha atrás essa cascata do devaneio. A música dela é doce, mas apura os ouvidos e escuta além. Segue o arco-íris desenhado pelo sol batendo na água. Sente a dor atrás do sonho. Sente o deserto do desencanto. Sente o tom que te leva ao pranto. E suporta o som que te guia ao canto. A filha do canto do amor, mulher, som, esperança, sem véu, só fluxo, dança. Um amor verdadeiro brotando suave dos campos minados da guerra. Diana fica atordoada pela visão, começa uma espécie de dança parecida com giro em espiral. Da dor desmedida, forte o som. Da prisão sem saída nascem as asas. Na final despedida é, enfim, a chegada. Diana parece estar Eu prestes estava a me cantar a sentindo tão nota. bem. Desculpa. Tem uma rubrica aqui no meu. Mas vamos seguir. Pode seguir, sabe? Eu estava me sentindo tão bem. Faz sentido. E agora tá tudo estranho de novo. É um pouquinho esquizofrênico, mas também faz sentido. Mas eu fui ou não fui uma estrela? Claro que sim, todo mundo é especial, senão não teria nascido. Eu preciso de mais, Lili. Não vai adiantar. Mas não foi você que insistiu para que eu fizesse tudo isso? Eu disse para você cantar até achar a nota certa, e você já estava quase lá, até começar a rodopiar loucamente, que nem bailarina de caixinha de música. Isso aqui não é uma jukebox? Não é para isso que eu tô aqui? Você entrou aqui para conseguir sair daqui. Mas se você continuar cantando desse jeito que você está cantando, não vai chegar na nota nunca, nunca, never fim. Você já viveu isso, lembra? O topo do topo do topo, o ápice do seu devaneio, até aqui. Lembra? O que está acontecendo? Como terminam os sonhos, amada? Você caiu. Diana volta à confusão de antes, como se o transe tivesse terminado. Não é sonho, é memória. Eu sei, eu lembrei, eu vi. Se as memórias são suas, que te importa que eu te digo? Mas eu quero saber O quê? Fala. quem foi essa mulher que eu sou. Ai, tantas perguntas, espelho meu. E uma única resposta, ainda que terrível, traz o alívio para a alma. Eu não consigo confiar em mais nada. Eu só te contei uma história, querida. Aliás, eu só comecei, você que cuidou do resto. É você que está colocando tudo isso na minha cabeça. Ah, não, agora você pegou fundo no meu coração, depois de tudo que eu fiz por você, amada. A bruxa má não sou eu, não. O vilão da história é outro, ainda não percebeu? Quem tem o poder absoluto? Quem que comanda a rainha má? Quem que comanda os reis, os reinos? Quem tem repetido por décadas e décadas a mesma história adiante? Quem é que prende o futuro na cabeça do passado? Quem forma na sua cabecinha uma fila de mulheres estraçalhadas? Quem? Fala, mágico espelho meu. É isso, gente. É muito difícil ler assim, né? Porque fazendo sentido, mas eu espero que alguma coisa tenha feito sentido. Ah, mas peraí, porque agora eu vou apresentar a nossa carta de hoje e eu acho que as pessoas vão ver, né? Não sei, sentido. Porque hoje a carta que a gente traz, e que eu dei spoiler na semana passada, para quem assistiu ao programa vai lembrar, é o beijo esperado, né? E aí, essa carta, eu vou falar dos elementos e da frase para a gente começar a conversar. Eu acho que tem tudo a ver com esse trecho e com a peça como um todo, né? Mas essa carta, os elementos da carta visuais, eles são bem importantes. Não é uma carta tão simples quanto de repente parece. Eu tenho uma figura humana aqui e eu tenho uma boca que está fazendo um biquinho. Não é um biquinho, mas é um biquinho início de beijo esperado, que não necessariamente vem, mas tem uma intenção de beijo ali, já é uma boca beijada.
digamos assim. Tô aqui pro que vier. E aí, essa boca, ou esse beijo esperado, essa intenção de beijo, ela reverbera, como a gente já viu em outras cartas, né? Esse tracejado aqui, ele indica uma certa energia, né, de impacto, de influência ao redor, para dizer que esse beijo esperado dessa personagem da carta impacta tudo que ela faz na vida, né? Tudo que a personagem faz na vida. Então, o fato de estar esperando tem um impacto em tudo que ela faz. E aí, da boca, sai um cuspe, que eu gosto de ver como um veneno. Escorre um veneno, né? Que nem o pessoal fala às vezes, ai, escorreu o veneno aqui. Escorre um veneno do centro da boca e parte o coração dela. Isso aqui é uma representação do coração da personagem, que está bem no fundo da carta, né? No chão da carta, né? Que é representado por essa linha. Então, é o potencial beijo que parte o coração dela em dois. Só que não apenas parte o coração em dois, como se você aproximar para ver o que acontece com esse coração, você vê que quando ele se parte em dois, ele se transforma num potencial par de asas. Que ele não está só partido, tem uns repuxadinhos ali, umas coisas interessantes ali, que se você virasse ao contrário e colocasse nas costas de alguém, poderia ser um par de asas. E aí, além do nome Beijo Esperado, eu tenho uma frase que diz: cura, mas nunca vem. E que pode ser lida de duas formas. Pode tanto ser lida como aquilo em que você deposita a sua cura, representado por esse beijo esperado, que pode sim ser um relacionamento, pode sim ser uma paixão platônica, mas pode ser muitas coisas esse beijo, né? Que você espera da vida, essas condições que você espera da vida e tal. Tudo bem, você olha para isso e fala, nossa, se eu tivesse isso, eu estaria curada. Vírgula, mas nunca vem. Essa cura nunca vem. Tudo bem que é sua cura, mas está reparando que nunca vem? E também pode ser interpretado como cura precisamente porque nunca vem. No sentido de, olha, cura por que nunca vem? Cura porque é desse veneno que parte teu coração em dois que você cria suas asas. Então, nessa carta é muito importante tanto como a representação visual casa com a frase, né? E aí eu acho que tem tudo a ver com o que a gente leu, porque elas estão falando desse lugar de devaneio, de sonho, de se ao menos eu pudesse, de ir se, né? Mas é uma carta que fala de colocar o seu poder na mão de outras pessoas, basicamente, e do que isso significa em termos temporais também, né? Como é que o tempo estanca quando você está nesse lugar de cura, mas não vem para aí, eu só queria, mas não vem para aí. Como a vida toda pode ser afetada por essa reverberação e como isso tem impactos bem grandes também no fazer criativo, quando você entra nesse lugar de, né? Aí não sei, quero te ouvir. Ui, já passou a bola assim? Passei, né? Passei, porque eu quero saber, assim, eu queria saber, tô entrevistando mesmo. Uhum. Eu vi muita conexão no trecho, né? Mas eu queria saber o que você viu no trecho que tem a ver. Eu não sei se você quer começar por aí, porque eu fiquei muito curiosa, na real. Vamos lá, então. Eu acho que essa carta, ela fala dessa dor. Eu acho que ele é um passo antes da libertação, né? Ela fica ali ainda na dor de você se desiludir com aquilo que não vem, com aquela última esperança, né? Que alguma coisa ainda chegará. Então, tem uma coisa aí que existe um frisson. Existe um frisson no devaneio, né? A gente falou um pouco disso na carta da Lua na temporada passada, mas assim, enquanto eu só estou imaginando aquilo que vem, o que vai me curar, né? E nunca vem para me fuder, vem para me curar, né? Vem para me levar às alturas, vem para, né? É isso, é muito gostoso, tem um prazer muito grande aí. E muitas vezes vem compensando uma vida que eu considero medíocre, uma vida que eu considero mais uma, né? E aí, quanto pior eu me sinto, mais isso, né? Mas esse beijo que você, tudo isso é simbolizado por um beijo, né? Muito legal porque o beijo ele é muito isso, né? Desde o primeiro beijo, assim, ele tem essa simbologia mesmo de algo que
que vem para te levar para um sonho, né? E a gente faz isso mesmo, a gente acha que é isso, a gente acha que esse é o grande momento, a gente acha. E mesmo quando a gente não acha, a gente continua sentindo isso, né? Um prazer muito grande nesse beijo que nunca vem, ou nesse momento que nunca vem, ou nesse X que nunca vem. Aí você pode substituir pelo que você quiser aí como objeto de desejo, mas que, como você mesma disse, né, o poder está fora, o poder está no aplauso, o poder está naquilo que não está em você. E aí correr atrás desse momento, se preparar para esse momento, é muito paradoxal, porque isso dá um frisson, né? Você pode achar que a sua vida inteira está em função desse momento. E o fato de nunca vir, também paradoxalmente, pode dar um falso sentido, né? Porque você fica sempre naquela eterna expectativa, porque um dia vem. Só que aí que acontece? Você está com a vida, de certa maneira, parada, né? Em função dessa espera, e que vai alimentando ali as suas fantasias, mas de fato a gente não realiza quando está nesse lugar, né? Porque a realização, seja lá do que for, ela é tingida. Sempre quando o beijo vem, né, acaba a história da espera. Aí começa uma outra história, mas é uma história cheia de dor, é uma história cheia de dualidade, é uma história cheia do que o mundo é feito, né? Que é luz e sombra. É uma história que tem delícia, mas é um nível de delícia que você não consegue nem imaginar enquanto você está na idealização da delícia, né? E quando eu falo que é cheio de problemas, é assim, eu estou falando a partir do pensamento dessa que espera, tá? Não sou eu, o que eu realmente penso. Sim, sim. Se eu me coloco no lugar dessa carta, é claro que eu vou imaginar a melhor coisa possível, né? Então, o fato de não vir ainda pior, ainda menos pior do que vir e eu me frustrar com o que vem, né? Ou Sim. vir e de repente aquilo não durar mais, porque enquanto isso está no campo da expectativa, eu vou esticando isso e posso esticar isso para minha vida inteira. Eu posso viver nesse lugar do devaneio, né? E essa é uma opção de muita gente. Eu acho que muita gente vive no devaneio e cada vez mais, porque é um lugar que te protege da dor, né? Não te protege de outras coisas que eu acho que são piores do que a dor, muito piores do que a dor, né? Mas te protege de uma frustração, te protege de uma falsa, de uma esperança. Você fica ali na eterna esperança de que um dia vai encontrar, né? E fantasiando aquilo, e aquilo não se realiza. A imaginação que é feita para a gente projetar e realizar depois, que a imaginação existe para isso, né? Para a gente poder ver e fazer. E ela fica só a serviço dessa fantasia que não se realiza. E acho que quanto mais vai passando o tempo, mais medo a gente tem, né, de realizar. E, e aí vai se fechando, né? Eu lembro muito de uma personagem aquela personagem do Tennessee Williams, do Zoológico da Vida, ou do Zoológico de Vidro, desculpa, A Margem da Vida, né? Eu já tenho os dois. Às vezes tem gente que a tradução é Zoológico de Vidro, ou que é em inglês, né, que é The Glass Menagerie, e em português também existe A Margem da Vida, que é o título mais conhecido. E essa personagem que ela passa ali a vida com ela cuida de bichinhos, né? Ela tem um zoológico de vidro, uma coleção de bichinhos de vidro, e ela vive naquele universo. Até que, tananã, chega alguém ali em que ela projeta todo esse sonho, né? Que é um amigo do irmão, que é o narrador, que é o Tom. E é um cara tosquérrimo, assim, que não, não tem nem ideia, não tem menor sensibilidade, não tem a menor ideia do que se passa na cabeça dela, de tudo que ela passou a vida esperando, né? De todos aqueles bichinhos que ela. E ela tá com aquela boquinha ali esperando, e ela olha para ele e fala, uau, né? E aí começa a desabrochar, assim, é agora que eu vou viver este grande momento. E a peça, o drama da peça é justamente esse, né? O que acontece ali quando finalmente o grande momento chega, né? Porque o problema às vezes é isso, quando chega, acaba. Quando chega é a cura. Mas não quando chega o beijo, quando chega a noção de que aquilo é uma espera que não é viva, né? Ou que ela é viva só num campo, mas ela não se realiza. E isso dá margem para muito drama, né? Dá margem para todas as idealizações, todo o romantismo está em cima disso, né? E muitas vezes a questão Sim. toda é não viver, porque se eu vivo aquilo,
eu vou abandonar esse lugar, Sim. né? E por que a gente faz opção em ficar nesse lugar ao invés de viver, né? De beijar É, mil bocas, aí. enfim, aí já vou jogar a petaca para você de novo, porque Não, aí eu acho que tem. O que eu acho impressionante, principalmente desse lugar associado a essa carta, é justamente o quão jukebox ele é, né? Para trazer a imagem da peça. O quanto tempo a gente pode ficar preso ao lugar e como ele é bom e dá a sensação de que a gente está sendo produtivo, né? Porque isso é uma coisa, para mim, essa carta fala muito, principalmente com essa frase, né? Cura, mas nunca vem. Se uma coisa é a cura, vale a pena você esperar quanto tempo for. E aí, para dar exemplos práticos e exemplos da minha escrita mesmo, né? Olha, se eu tenho que fazer toda essa pesquisa, tá? se deu uma travadinha, sabe? Cura do meu problema de falta de, sei lá, informação sobre a Indonésia, porque eu queria escrever um livro sobre a Indonésia. E aí eu posso virar a pessoa que pesquisa a vida inteira e nunca escreve sobre a Indonésia, que era o meu grande sonho, digamos, né? Se, enfim, mas tem um lugar que eu acho que vai até além desse exemplo que eu estou tirando aqui da cachola, que é o lugar de você ter a sensação de que está sendo produtivo apenas porque pensa. E aí é essa subversão da imaginação de que você estava falando antes. E eu já passei por isso várias vezes. Então, assim, eu acho que com essa história da gente se sentir trabalhando porque está com o celular na mão e se sentir trabalhando o tempo inteiro e o ócio criativo e esses conceitos muito trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, que às vezes trazem muita confusão quando você pensa uma rotina mesmo, como que eu vou organizar, isso fica mais fácil, porque eu já passei por períodos em que eu tinha, por exemplo, a sensação de que eu estava trabalhando, porque durante o jantar me vinha uma coisa e, e aí eu pensei naquilo, e aí eu, não sei, durante o jantar eu estou escrevendo, vou dar um exemplo do Toscão, né? Um livro sobre, sei lá, uma menina que usa um caderno. E aí, durante o jantar, eu olhei para o lado e tinha esse caderno. Eu pensei, nossa, o caderno dela vai ser de bolinha branca, vermelho de bolinha branca. E aí eu me sinto trabalhando. Então, é estranho, porque isso também é legal. Não é que isso não seja legal. Mas o fato é que se você não escreveu nada, e principalmente se você não escreve nada desse livro imaginário onde a menina tem um caderno né, de bolinha branca, não interessa se ela tem um caderno de bolinha branca, você não escreveu nada ainda. Mas, de alguma forma, o apelo de uma coisa que te cure vai, como você falou, quanto mais tempo passa, pior fica, vai construindo um lugar que é mesmo uma jukebox. É mesmo uma realidade paralela, alternativa sua. Então, eu já falei isso para pessoas e eu já conversei com artistas que me diziam, e eu sou muito boa de organizar rotinas, né? As pessoas me procuram para isso. Então, eu tô com um sério problema de tempo. Fala aí a sua vida. Aí eu abro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e a pessoa vai falando a vida e eu vou organizando a vida dela pra votar, toma. E aí a pessoa, nossa, porque eu sou muito organizadinha, assim, disciplinada. Mas faço isso quando a pessoa pede, né? Se pedir, não faço. E aí, então eu já conversei com muitas pessoas fazendo isso, que não é um trabalho nem nada, eu faço o que eu gosto mesmo, né? Mas eu já ouvi muitas pessoas dizendo que não tinham tempo. Não tinham tempo para dar conta de um projeto criativo. E aí, depois de organizar esse calendário, e para organizar o calendário, eu tinha que conversar com a pessoa sobre esses detalhes também mais subjetivos. Assim, eu sei que um calendário só funciona se a pessoa se sente confortável com ele. Então, você gosta de fazer isso de manhã, não gosta de fazer isso à tarde, não sei o quê. Aí você vai descobrindo que, na verdade, olha, tem dias que a pessoa só trabalha 2 horas ou 4. Se for botar assim na ponta do lápis, o que senta no computador, ou o que pega tinta, ou o que, sabe? Então tem tempo pra caralho.
sabe? Mas, assim, tem outras coisas. E aí a pessoa fala, não, mas olha só, mas é que você não entende que, por exemplo, eu fico muito confusa, porque eu trabalho muito pensando, concebendo como é que vai ser quando estiver na hora da apresentação. E aí eu fico, tá, mas não chegou a hora da apresentação, não tem nada para apresentar, sabe? E claro, tudo isso é uma simplificação, cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa, mas só para tentar materializar aqui um pouco esse lugar e que eu já passei várias vezes. Eu me lembro, assim, é um lugar muito confinado. A cura está em outro lugar. Eu realmente não tenho tempo, eu realmente não tenho controle nenhum do meu tempo, eu realmente estou num limbo e não sei sair, e parece que eu estou até trabalhando demais, eu estou trabalhando para furar o bloqueio desse limbo. E, no entanto, quem tem a chave e o poder de sair do limbo sou eu mesma. A última vez que isso aconteceu comigo foi bizarro, assim, tem uns 2 ou 3 meses. Eu estava tentando escrever, terminar de escrever um livro, né? E estava muito difícil, porque eu comecei a editar em vez de escrever. E aí eu não conseguia me perguntar por que eu comecei a editar em vez de escrever. E aí, o que significa para mim editar em vez de escrever, né? Quando você escreve uma frase, e aí você fica lá, não, mas isso não, mas isso não, mas isso não. Principalmente se vierem vozes de pessoas imaginárias, ou não tanto, mas todas dentro de mim, dizendo isso não tá bom, aqui não tá bom, mas isso aqui vai atrair a atenção de não sei o que, isso aqui não sei o que, o que os outros vão pensar em forma de edição, né? Então eu não conseguia sair de uma frase, voltava e voltava e voltava. E isso virou o trabalho, isso isso foi justificado dentro da minha cabeça, como existia uma cura que era encontrar a palavra perfeita. E era mais delicado ainda, porque parecia que eu estava trabalhando. Todo dia eu estava na frente do documento, mas não andava, não andava, não andava. Eu estava dentro da jukebox, eu estava repetindo sempre a meia dúzia de palavras. E eu só saí disso quando eu reparei que eu estava editando, porque eu não podia escrever aquele livro naquele momento. Por que que eu não podia? Eu tinha me comprometido com outras coisas que eu tinha mais facilidade de escrever, né? E que eu tinha calculado mal os prazos. Era quase um mecanismo de autodefesa, assim. Como... Não sei, eu também estava com medo de escrever essas outras coisas, esse negócio de você colocar alguma coisa como beijo, como sonho, ficar esperando, mas Ih, sabe, está cortando um pouquinho. agindo. E às vezes a espera, mexendo e remexendo na frase, sabe? Cortou? Não, agora já voltou. Um piquinho de estabilidade. Eu queria trazer uma história que é o próprio lançamento do livro. Acho que para mim ele tem uma história que eu acho que talvez eu já tenha contado aqui. Eu falei da diva lá na outra temporada. Mas eu quero trazer de volta essa história, porque assim, o dia do lançamento desse livro para mim foi muito difícil. Foi no Teatro Pequeno Ato, na época que existia, né, aglomeração, e eram muito bem-vindos. Isso foi em 2017. E estava tendo uma mostra de dramaturgia feminina. E eu fiquei muito feliz, porque eu fui convidada, fazia muito tempo que eu não circulava no meio do teatro, porque eu me afastei um pouco, né, para atender a outros temas. E aí foi um evento incrível, que várias mulheres, várias dramaturgas foram, falaram. E aí eu aproveitei esse evento que eu fui convidada para lançar o livro, né? Então, tinha tudo a ver, né? Dramaturgia feminina, lançamento no teatro, inclusive com uma leitura dramática da peça. E no dia do lançamento, eu estava aqui em casa, esperando, né? Tava assim, mas eu não sabia que eu estava assim. Até o meu companheiro perguntou, ele falou assim, e aí, tá muito nervosa? Eu falei, não, imagina, para mim é igual festa de aniversário, né? Você marca num bar, vai quem quer, tá tudo bem, quem for tá ótimo. Só que não foi assim, né? Eu fui ao longo do tempo, assim, da leitura e depois não foram muitas pessoas, porque estava um dia chuvoso, enfim.
razões, eu também não estava muito dentro da cena, né? Estava afastada da cena teatral. Então vai os amigos, e foram pessoas maravilhosas, a Silvana Garcia, que fez a apresentação do livro, né? Que foi doente, enfim, amigos que apareceram. Então, só que eu fiquei num lugar muito estranho para mim mesma, assim. Ao mesmo tempo que eu me observava e eu sentia coisas e eu não sabia o que que era, né? Eu fiquei muito frustrada na hora, assim. Eu fiquei muito, escorreu esse veneno claramente, assim, e eu não acreditava no que estava acontecendo aquilo, e eu me observando de mau humor, eu não sabia que eu estava de mau humor, tentando disfarçar meu mau humor, porque ninguém ali tinha nada comigo. E depois eu não conseguia processar aquela informação. Eu fiquei acho que uma semana tentando entender o que tinha acontecido comigo, porque foi ótimo, o livro foi lançado, as pessoas foram, e o que eu estava esperando que não aconteceu? Eu não sabia nem o que era. Eu não sabia nem que beijo era esse que eu estava esperando que não aconteceu, porque para mim eu não estava esperando nada, né? E aí eu comecei a perceber, porque que, às vezes é muito evidente, eu sim, estou esperando, e às vezes a gente acha que não está, né? Mas o que eu estava esperando ali? Que poder que eu dei para quem, ou para quem que não veio? Eu não sabia nem o que era, né? E aí eu comecei a perceber um ressentimento muito grande de ter abandonado certos caminhos, né? E ali, claro, as pessoas que foram eram as pessoas que tinham que ir, mas ao mesmo tempo eu percebi o quanto eu estava devaneando, aí veio, né? Aí a cena veio do que eu estava esperando. Eu queria que acontecesse alguma coisa que eu não estava vivendo aquilo no dia a dia da minha vida, né? Então, quando o que eu esperava não veio, aí eu acho que é o que é a carta, né? Veio uma frustração muito grande, veio uma amargura muito grande, uma tristeza, e aí eu tive que olhar para isso, né? Eu tive que olhar para o que eu achava que ia acontecer, como que por encanto, sem estar construindo aquilo, porque na minha imaginação era o que eu queria, né? E aí, dando poder, não é nem para o outro, no caso, dando poder para sei lá, para um milagre, ou para né? Por uma coisa que não estava dada para acontecer, não estava plantada para acontecer. E também sem dar o poder para o que eu tinha realizado, né? Eu e as pessoas todas, você inclusive que trabalhou na revisão, né? Mas a Priscila que editou o livro, então, e eu reconhecia isso, claro. Mas por que que aquilo naquele momento perdeu a força? Porque o fato de eu ter escrito essas peças perdeu a força. E aí eu comecei a ver que tinha a ver com a minha trajetória no teatro, inclusive com essa peça, né, de tantas e tantas peças que eu escrevia e estava a ponto de ser encenada e não ia, né? E aí eu tinha pego essa minha frustração e guardado numa caixinha para nunca mais olhar. E aí no dia do lançamento da dramaturgia, lógico, isso tudo veio à tona, né? Porque eu não me reconhecia como alguém que tinha se realizado, apesar de estar lançando um livro. Então é muito engraçado, porque às vezes, mesmo quando você atinge alguns ícones, né, de sucesso, assim, porque você fala, vou lançar um livro, todo mundo, vai lançar e realmente não é pouca coisa você lançar um livro, tudo que está envolvido na feitura de um livro, todo o processo, não é pouca coisa. Mas ainda assim, dependendo do nível de expectativa que a gente tem, né, do que você devaneia a partir de... Porque aí eu vou falar não só de mim, tá? Agora aqui acabou uma história e começa a história do que é o objeto livro. E isso é muito sério, porque eu trabalho, né, a gente trabalha, você é editora, então você está trabalhando também com sonhos de outras pessoas, e eu como consultora também, né, ou como ghostwriter, isso aqui, gente, está do lado, esse objeto, não esse livro, mas esse objeto, livro, ele está do lado de um filho de uma árvore, né? Todo mundo já ouviu essa frase, né? Então, não é pouca coisa a carga emocional que esse objeto tem, a carga de expectativa que esse objeto tem, como um grande feito. Né? E eu acho que tudo bem, para mim foi a mesma coisa, eu adoro lançar livro, não, assim como eu adoro plantar árvores, tive 3 filhos, mas assim, para mim essas 3 coisas são ótimas. A questão toda... Depois de plantar a árvore, trabalhando nisso.
A questão toda é, se o poder não está dentro, acho que é nesse ponto que eu queria chegar e dei muita volta, né? Mas é isso. Se o poder não está no fato de você estar fazendo isso todos os dias, né? De você ter uma vida artística. E aí, Sabine, eu vou até um pouco, não sei se eu vou contradizer o que você disse, mas até isso, né? De você estar planejando alguma coisa, olhar para o caderninho, sentir a sincronicidade disso, falar assim, não, mas isso faz parte do meu processo. Eu entendi que você colocou assim, tá bom, mas vai lá e escreve, né? Não dá para ficar só na preparação da história, você tem que ir lá e fazer. Mas até isso, né? Até o fato de você curtir o dia a dia da escrita e o que acontece é melhor, né? E é mais vivo do que você ficar só devaneando com o dia do discurso, né? No dia da sua fala ali, do lançamento, ou o dia que você. Porque esse dia pode não chegar. Não, é. E aí é que tá. Eu Eu acho melhor também, eu acho melhor também. Mas, assim, é que eu sempre gosto de pensar nessas cartas e nas conversas que a gente tem aqui, como, eu não sei se eu sou muito pé atrás ou se eu sou muito cheia de suspeitas, mas em relação a. Eu acho que eu fico sempre assim, não, olha, isso pode voltar a acontecer. Porque eu me lembro de situações muito parecidas com a que você descreveu. A pior delas, acho que foi na Flip, em Paraty. Você estava comigo, assim, minha energia ficou tão pesada das expectativas que eu tinha quando eu fui lá, que um anel de pedra que eu comprei em Goiás rachou no meio. E a gente acabou fazendo cerimônias mágicas com penas encontradas na rua, com sarem, enfim. Enfim, não vou contar essa história agora, porque eu quero, na verdade, ir para outro lugar. Depois, se vocês quiserem, eu até conto. Mas era muito parecida com a história da Cláudia, assim, nossa, o primeiro evento e o lançamento de livro, como assim? Eu tinha muitas expectativas e eu tava me martirizando por dentro, assim, de como eu tinha que me comportar, como eu tinha que estar vestida, como eu tinha que agir, não sei o quê. Você perdeu o Assim, voo também? Não, não, não foi perder o voo. isso foi outra história. Isso foi uma história de Ah, lançamento tá. em São Paulo. Eu perdi o voo, mas porque eu tinha ficado num lançamento até tarde no Rio. Enfim, também estava toda descalibrada nessa época. Mas, assim, hoje em dia, sabe-se lá, né? Esse negócio que eu falo de eu ficar com o pé atrás. Sabe-se lá. Mas hoje em dia, eu não tenho mais esses exemplos para dar. Eu não tenho mais. Mas o que eu quis trazer, na verdade, é o fato de que à medida que você vai olhando para o beijo vai se metamorfoseando e você vai encontrando os lugares onde ele está na sua rotina. Porque hoje em dia, o que eu estou vivendo é um negócio assim. Eu posso ter a tal da rotina. Eu até acho que eu tenho a tal da rotina. Mas isso que você falou que é melhor, né? Mas que eu concordo. Mas bobeou dançou, garoto. Bobeou dançou. A gente está lá dando poder para uma outra coisa, no meio do dia de trabalho. Bobeou dançou, a gente volta a achar que. Então, eu só quis trazer o ponto de que a gente pode tratar isso como uma coisa mega ampla de nossa, eu realmente tenho praticamente uma paixão platônica por eventos literários e primeiros lançamentos e meu livro que vai nascer. Mas isso também está no detalhe do dia a dia de um autor já muito vivido e de um autor que já publicou alguns livros e de uma pessoa que já tem condições de viver da escrita. Eu não sei se isso abandona completamente a gente, principalmente porque a gente está trabalhando com a construção de beijos queridos, né? Não nesse lugar, mas a gente está muito perto do que move esse sentimento, né, de idealização, etc. E eu acho que tem maneiras muito saudáveis de lidar com isso, tem maneiras muito saudáveis de colocar as coisas em andamento, de colocar os tempos num ritmo, mas é basicamente isso. Eu hoje em dia não tenho muito exemplo de acontecendo comigo, de uma coisa que eu fico. O que acontece comigo hoje em dia e aí eu percebo que tem esse ranço. Aparece uma oportunidade para mim e eu fico com medo, que não é exatamente o que a gente está falando aqui, mas no fundo, porque eu poderia dizer assim: nossa, agora que me chamaram para colaborar com essa editora, para escrever para essa revista, agora sim. Agora vai. E
Agora vai. E aí chega lá, é uma quebra de Essa, frustração terrível, né? essa Eu não tô frase é o diabo. eu não tô nesse lugar, mas eu tô num lugar que, assim, dá medo. E quando dá medo, tipo, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu tenho aquilo que é necessário? Aí eu lembro de qual era a real origem de todos os beijos que eu esperei. É mais ou menos por aí. Porque, né? Por que você fica nesse lugar? Você fica nesse lugar porque você tá apavorado. Você tá apavorado de meter a mão na massa. Tá apavorado. Então, sabe? Não dá mais aquele negócio de, ai, agora sim. Mas eu ainda sinto o resquício do medo. Eu ainda sinto a coisa de, será que eu dou conta? Às vezes é demais. Parece que a gente não tem energia para dar conta de sonhos tão grandes. E tem outra, né? É o que você falou, é sobre o fazer cotidiano. Não é sobre o tamanho do lugar ou o tamanho do sonho, nenhum tipo de cálculo, né? E eu particularmente acho muito assustador ficar no cotidiano, nesse mundo que a gente está. Eu acho muito. Meu maior trabalho hoje em dia tem sido dar permanência ao cotidiano e ficar ali e cuidar daquilo ali para não cair nos tais dos beijos esperados. Porque o beijo esperado, ele é muito atraente. Ele é preguiçento, ele é tipo, não vai ser comigo, alguém vai me trazer, alguém vai me dar. Tipo, com certeza minha hora vai chegar, entendeu? E no dia a dia é muito difícil manter aquela energia de rotina. Sim, cuidado, querido. Pô, é um casamento que você tem, na verdade, com o trabalho, né? E aí dar permanência é difícil, O né? casamento é Então, a melhor imagem para isso, né? Porque uma vez que você casou, você está em contato ali com todo o dia a dia, né? Então, um casamento fora da monogamia tóxica, num lugar de cada dia eu escolho continuar nisso. sim. Cada dia eu, né, numa união muito saudável. Pô, isso é difícil pra caralho de manter. Muito mais fácil você. Opa, não, vamos esperar quinta, que quinta com certeza vai chegar aquele bilhete, aquela carta, aquela pessoa, aquele negócio, sabe? Muito Eu mais fico fácil. pensando muito nas histórias, aí até pegando a questão do amor romântico, né? Que vende, que tem tantos filmes, peças e romances, né? Eu acho que o problema com isso não é você olhar para o Estado, como a carta representa isso, né? Você tem uma personagem que representa essa dor. O problema é quando a gente romantiza o romantismo, sabe? É quando a gente coloca isso como sendo o grande Estado, como o ápice do sentimento incrível, né? E o que isso gera como ação humana, né? O que isso gera como humanidade? Isso gera dor, sofrimento, basicamente, né? Ou uma vida à espera também. E aí, se não vem, uma hora a pessoa se joga, se mata, ou não vive, passa a vida, porque até o olhar, né? O olhar nunca está aqui, nunca está no que está sempre fora do corpo, né? Então, eu acho que isso é natural, né? Isso é um processo do psiquismo. A gente devaneia como mecanismo de compensação, né? Você está ali no meio de um puta de um trânsito, você não vai pensar em mais trânsito, você vai pensar numa praia, numa montanha, né? É quase um mecanismo de compensação para a sobrevivência do psiquismo. É só isso. Né? O problema é assim, será que eu estou com uma vida tão cagada que eu tenho que estar o tempo todo fazendo isso, né? Acordada, porque senão eu vou olhar para minha vida e tem o quê? Tem o trânsito o tempo todo? Às vezes a pessoa está ali, mas às vezes a minha vida é um monte de coisa na minha frente. Eu não consigo ver um futuro. E acho que quanto mais a gente está vendo um monte de coisa na frente e não tem perspectiva, mais a gente viaja, né? E aí, se eu estou viajando, vale tudo. Aí eu posso viajar com o que eu quiser. O sonho é meu, dá licença, eu ponho lá o que eu bem entender. E aí a questão é assim, Sim. por que isso não basta, então? Né? Porque tudo bem, vamos supor que eu não tenho juízo de valor, não tenho preconceito com isso, quero passar minha vida no devaneio, ponto, minha escolha. Qual o problema? Por que eu sofro? Então, se eu estou passando a minha vida na espera do beijinho, por que escorre esse fel? Por que me corta o coração? Por quê, né? Não sei, gente, eu não tenho uma resposta pronta, porque eu não estou fazendo um coach de vida aqui, tá? Mas eu prefiro deixar reverberar a pergunta.
Porque às vezes é muito tentador mesmo. Você fala assim, ai, será que vai fazer mal mesmo? Vou ficar só imaginando em vez de fazer, porque fazer vai dar um trabalho, né? Ficar só imaginando, já tem um gostosinho aqui do negócio, né? Eu posso imaginar beijando quem eu quiser, eu posso imaginar a vida que eu quiser, eu posso tirar todas as barreiras da frente e tá tudo bem, né? Assim eu sobrevivo. E por que não é o suficiente? Por que isso gera sofrimento? Não é para Eu acho que responder. não, eu acho que essa é a pergunta que cada um vai ter uma resposta de acordo com a situação e que, se não me engano, é inclusive uma pergunta que está na jornada do escritor, do Vogler, falando de quê, gente? Agora eu não vou lembrar se é falando de... Não sei de qual parte da jornada que ele está falando, mas provavelmente está falando da recusa do chamado, que sempre que o herói sempre recusa o chamado e tal. Mas é uma pergunta muito semelhante. Mas essa pergunta é a pergunta que torna a possibilidade de ter um beijo, esperar pelo beijo, passar por essa situação que a gente está trabalhando aqui hoje, cura de fato, justamente por nunca vir. É isso que faz com que o coração partido em dois vire um par de asas. Quando você consegue endereçar, quando você consegue responder essa pergunta. Porque essa pulga, eu acho que aparece atrás da orelha, quando você se liga desse lugar de limbo, essa pulga aparece atrás da orelha muito rápido. E com o tempo e com a experiência, né? Porque isso pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer no relacionamento amoroso, pode acontecer no trabalho, pode acontecer com a tua própria obra criativa. E aí você começa a ver, gente, eu tô esperando, eu tô dando poder a alguma coisa, não sei o quê. Mas a pulga atrás da orelha é justamente essa. Por que eu tô sofrendo se é supostamente tão bom? Por que eu tô sofrendo se é supostamente tão bom? Se supostamente é só esperar. Porque vai curar tudo. E aí eu acho que quando você consegue, né, focar nisso, responder essa pergunta da melhor maneira possível para você, você encontra o seu par de asas, né? O que não significa, na minha experiência mesmo, e até a próxima carta fala disso, depois eu mostro. Mas assim, o que não significa que não tem um luto, às vezes, daquilo com que você sonhou, principalmente se você estava sonhando com aquilo muito tempo. Sim. Né? Por exemplo, esse negócio mesmo que você estava falando de festival, de lançamento, não sei o quê, eu fiquei muito tempo de luto, porque o meu processo foi assim, ó, eu queria muito isso. Aí eu ia para os lugares, teve essa coisa que você falou de perder o voo, foram dias assim, teve a coisa da Flip e tal, tudo muito parecido. E aí, enquanto eu estava achando que no dia que eu tivesse o lançamento perfeito de acordo com a minha cabeça, no dia que eu tivesse, né, enfim, festival, evento, sei lá o quê, falasse do jeito certo. Não era só o evento que tinha que estar perfeito. Eu tinha que me comportar de maneira perfeita. No dia que todas essas expectativas estivessem ok, aí sim. Enquanto eu estava nisso, eu não estava vendo como era um evento, como era um lançamento, como era nada disso. Não estava vendo. Eu estava vivendo no mundo das expectativas. Aí, quando eu comecei a abrir a cabeça para pensar, poxa, eu não estou feliz, não é isso, e cheguei a passar por uns lugares muito horríveis, assim, nunca mais eu vou escrever. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava assim, poxa, mas nunca mais escrever por causa de um lançamento? Você é mais inteligente que isso, né? Deixa de ser ridícula. Para de ser mimada, sabe? Mas em algum lugar, aí eu fui olhar. Aí, ao mesmo tempo que você tem que olhar que você está querendo que a coisa venha fácil, porque tem coisa ali que você tem dificuldade de lidar. Eu tenho muita dificuldade de lidar com exposição. Isso aqui que a gente faz, para mim, é um exercício. É um dos exercícios que eu venho fazendo. Uma série de coisas que eu tenho que lidar pessoalmente. Mas, além disso, você olha porque de fato é um lançamento. Né? Como você estava falando, o lançamento dá trabalho pra caramba. O lançamento não é, para mim, a parte mais gostosa da escrita. Depois que eu olhei, eu percebi. E tudo isso que você já falou. Então, dá um luto, gente. Dá um negócio que você fica assim, eu perdi a imagem que eu tinha
de lançamento, de livro. E eu, como editora, eu vejo isso acontecer, né? Um pouco, assim, em diferentes níveis com as pessoas que eu edito, cara. O livro não é isso que eu estava pensando, o lançamento não é isso que eu estava pensando, várias coisas não é isso que eu estava pensando. E eu vejo que são expectativas das pessoas às quais eu nunca tive acesso, porque isso é muito pessoal. E então, assim, é até difícil falar que é preguiça, porque isso é tão comum. Isso acontece comigo até hoje, eu vejo acontecendo com todo mundo. O que eu acho legal é você saber que você está nesse lugar de limbo e que, garota, ninguém vai te tirar daí se não for você, como a Lili fala no jukebox, né? Vem cá, no final do texto que a gente leu, vem cá, quem que manda nessa porra, basicamente? Não sou eu, né? Quem é que é? Você está inventando figuras malévolas, você está inventando isso aqui, mas é você que está inventando, não sou eu que mando aqui. Então, não é nem um julgamento, é uma questão de, olha, você se meteu num limbo que tinha uma coisa muito difícil de lidar, a única pessoa que pode te tirar daí é você. Mas aí quando você sai, você vê o que de fato é a coisa. Você pode, inclusive, descobrir que você é uma pessoa que planeja lançamentos maravilhosamente bem, descobrir uma alegria, mas também pode descobrir uma coisa, nossa, não era nada do que eu estava imaginando. Você pode descobrir que você não é autora de livro. Você é autora de outros formatos. Você detestou tanto o processo quando você estava olhando de verdade, sem pensar em, sabe, coisas do ego, sei lá, de reflexos, de reflexos, que você não gosta mais de escrever livros. Você gosta de escrever. Mas, de qualquer maneira, é por isso que você ganhou a porra do par de asas. Porque tem uma informação ali, tem uma verdade, tem uma informação ali de que você precisa para continuar trabalhando. Essa que eu acho que é a beleza. Você troca uma vida por um sonho, né? E aí é que tá. Eu acho que eu ainda tô com aquela pergunta. Mas me veio uma questão aqui que é assim, eu acho que a vida, estar vivo, cobra uma realização. Não, a palavra não é cobra, acho que cobrar é uma palavra muito cruel. Eu acho que convida uma realização. Né? Por mais que você não queira fazer, acho que tem um impulso na gente de realizar. Senão a gente não ficaria com inveja de quem faz. A gente ficaria assim, tudo bem, você está fazendo aí, eu estou imaginando aqui, está tudo empatado, né? Cada um, você fica com a sua realidade. Então, por que a gente sente inveja? Eu sempre falo muito isso, né? Quando eu sinto inveja de alguém, não é uma coisa boa para sentir. Para começar, precisa você assumir que você está com inveja, já é difícil, né? Mas É depois que muito tabu, né? tô com inveja, ai meu Deus, do que eu tô com inveja, né? Ou às vezes já aconteceu comigo também, de me apaixonar por uma pessoa e depois descobrir que eu não estava apaixonada pela pessoa. Também estava apaixonada pela pessoa, mas na verdade o que me fez apaixonar pela pessoa foi me apaixonar pelo que aquela pessoa fazia. E aí eu falei assim, bom, e eu quero estar com alguém que faz isso ou eu quero fazer isso? Ser eu a pessoa a fazer isso, né? Porque ali as duas coisas se confundem. Mas por quê? Porque a paixão é tudo muito mais fácil. Eu vivo aquilo através do outro. Pronto, estou ali do lado, né? Ainda dou uns beijinhos mesmo. Mas não é assim que funciona. E aí, quando você se desilude, vai o pacote inteiro. Mas eu falei assim, mas o que foi embora aqui? Por que a desilusão é tanta? Né? E acho que essa palavra desilusão, ela é uma palavra muito importante, porque a gente associa a desilusão a uma coisa terrível. E eu acho que esse coraçãozinho partido que vira asa, ele é a própria desilusão. Porque quando você desilude, você pode viver, né? Porque você sai da ilusão, que é a jokebox mesmo. Você sai daquele devaneio todo, daquela prisão, porque é uma prisão. E aí você pode olhar para a vida e falar, oi, vida, nossa, por onde que eu começo? Né? E cuidar para não Era aí que entrar você em estava o tempo outra. todo. Hã? Era aí que você estava o tempo todo, vida. Te perdi. Entendeu? Às vezes é uma vida cagada, tipo Matrix, né? Quando você olha e fala assim, uau, então como assim? É isso então a vida? Não precisa ser tão, né, tétrico assim, mas Não. às vezes é uma coisa muito mais simples, né? É uma coisa que vai te dar trabalho, é uma coisa que talvez não tenha aquele frisson, né? Mas eu não acho que é a decepção total e aí você cai na real, porque também o que acontece, eu sinto que faltam até histórias, né, que mostram, tá bom, o que é viver então? O que é o prazer de estar ali vivendo cada coisa, né? E ao mesmo tempo sonhando, porque a É. desilusão, ela não é deixar de sonhar.
né? Porque às vezes a gente até quando se desilude fala também jamais vou sonhar, vou querer mais, né? A gente faz aquele drama todo, que tem todo aquele ressentimento com a ilusão, mas depois você já está se iludindo de novo, porque isso é natural da gente, né? A questão é você não querer ver, né? É você não aceitar os aspectos. Eu estou falando por mim agora, tá? Não vou filosofar não, porque eu não sou filósofa, não posso falar pela humanidade, vou falar por mim. O que às vezes me atrapalha é não aceitar os aspectos duais, porque no meu devaneio só tenho cor-de-rosa, tem só o que é fácil, né? E aí você está ali construindo alguma coisa que você fala, uau, que incrível, né? Tem consistência, eu estou fazendo, não estou imaginando, isso está acontecendo mesmo, tem resultado. E de repente, essa semana eu me deparei com isso, né? Uma das coisas que eu realizo é uma escola para os meus filhos. A gente construiu essa escola e agora essa semana eu me deparei com uma coisa super difícil, que eu quero matar um vivo, entendeu? Que é problema de humanidade, problema de relação humana, sabe? Problema de falar assim, por que pessoa você... E eu também, né? Tomei contato com monstros dentro de mim, aí chega aquele momento que você se desilude, quer me desiludir. Estou desiludida, nunca mais. Aí você não acredita em mais nada. Quer dizer, eu, né? Ah, então também, será que eu estou viajando? Aí você joga tudo fora, né? Porque parece que foi tudo um grande devaneio e nada daquilo existia. E não é nem uma coisa nem outra, né? O que você viu está ali também, só que não é só aqui, né? Então, tem de tudo. Então, lidar com a realidade, eu acho que é lidar com pequenas desilusões. E Eu vou. ajustes, e ajustes nessa realidade, né? E o mais difícil que eu sinto é você olhar para aquela realidade como ela é, porque o problema da projeção é a gente pega uma coisa e projeta, uma coisa que já é pré-formatada. E aí depois vai correndo atrás de plantar aquela imagem, ao invés de você olhar para o que é próprio daquilo e só aquilo nesse momento, nesse aqui agora, né? E como você vai ajustando aquilo. Aquilo vai se construindo. E eu acho que o que me ajuda a estar plantado na realidade é conseguir olhar para a beleza disso com todas as imperfeições que tem. E com todos os momentos difíceis que tem. Né? Porque antes eu achava que estava bom quando não tinha momento difícil. Tem momento difícil é porque não está. Isso é um equívoco, né? É um preconceito com a própria vida e é muito difícil. E aí o romantismo vem com tudo, né? Porque vem para compensar a preguiça de lidar com a vida. Ou Sim. com a resistência, ou com o terror, sei lá, põe aí a palavra que você quiser. Né? Mas é mais fácil, né? Quer dizer, eu não sei nem se a palavra é fácil. Porque eu não sei se é fácil viver no devaneio. Eu acho que não é fácil. Custa muita energia, né, para sustentar esse balão aí. Mas eu acho que é mais, talvez, automático, né? Acho que a palavra é essa. Um piloto automático. Mas automático não é fácil, né? Eu queria falar duas coisas, porque o nosso tempo está acabando, mas eu queria falar duas coisas. Esse assunto dá pano para manga, né? A primeira coisa é mais só para chamar atenção para um negócio. Essa carta é a segunda do naipe do circo, então tem tudo a ver com o que você falou. O circo é o naipe da relação, a gente está saindo para se relacionar com a sociedade, né? Pão e circo. Então, tem tudo a ver com o que você falou, de que talvez seja isso mesmo. É assim que a gente se relaciona com a sociedade, né? Assim que a gente se vê em relação com o outro. Não importa quem seja esse outro, ou o que a gente esteja colocando nesse lugar de outro. É de desilusão em desilusão, né? É tirando camadas, tirando camadas, tirando camadas. Então, isso aqui pode ser entendido como um processo aplicável, assim, a toda vez em que você constrói esse lugar de outro, eu em posição ao outro. E aí você vai se desiludindo, 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 mas isso é bom. E eu quis falar isso é, é, para reforçar um pouco, como a gente vive numa época de falta de esperança, né? Muita falta de esperança, extrema falta de esperança. Como a desilusão pode ser boa, né? Como você pode encarar a desilusão de uma outra forma, se você encarar como um processo social de vi outra camada, vi outra camada, vi outra camada, estou me desiludindo cada vez mais, no sentido de ficando cada vez mais perto de entender todos os detalhes, tudo, na verdade, entender tudo dentro de mim que era véu, para não conseguir ver o que era de fato que estava ali acontecendo. A outra coisa que eu queria dizer é que você falou assim, a gente
a gente às vezes sente falta do frisson. Eu não sei se, com certeza não vai dar para acabar esse assunto hoje, mas acho até que tem carta para falar disso ainda nesse naipe. Mas eu fico impressionada com como o frisson move narrativas. E aí você falou que você sente falta de narrativas que falem assim do dia a dia, do cotidiano, de como é, né? Tudo que eu já fui viciada na vida, no sentido de ficar esperando o beijo que não vem, né? Tudo que foi compulsivo, tudo que foi, vai me curar, não sei o quê, vem realmente com frisson. Boa parte do luto tem a ver com esse frisson. Uhum. Porque parece que quando você entra numa vida saudável, a vida de repente não tem graça. Ela tá muito melhor, você tá muito melhor, muito mais produtiva, inclusive mais alegre, mas foda-se, porque a vida não tem um frisson. E aí, às vezes, eu fico pensando como a gente também encoraja o consumo de frisson, digamos assim, Sim. com as narrativas que a gente produz. Mas isso aí é papo para um século de programa, porque Eu acho que a eu, gente tem que fazer um particularmente, programa sobre isso, para falar. essa coisa do frisson. É a própria coisa do conflito, que você volta e meia diz que tem dificuldade. Eu não tenho, sei lá, eu sou de guerra. Mas, assim, eu não acho que uma narrativa que não focalize o frisson é uma narrativa necessariamente sem conflito. Mas, assim, qualquer coisa que escape do tradicional, até da própria tradicional jornada do herói, o pessoal já olha com desconfiança. Ou já olha como experimental e desconstruidão. Se não tiver conflito, já olha como impossível, como mal escrito. E aí eu fico assim, peraí, até que ponto e como trabalhar o conflito também? Porque tem coisas que eu acho que poderiam ser lidas de outra maneira, interpretadas de outra maneira e mais valorizadas, justamente porque elas estão mais perto da experiência cotidiana, nesse lugar do saudável. Eu estou repetindo essa palavra por falta de outra melhor, mas nesse lugar do equilibrado, assim, né? Que é completamente diferente. Você tá, quando eu ao menos pobrejada. Essas coisas que causam frisson, que estão no lugar do vício, que estão no lugar da total entrega de Ou poder a pelo alguma menos se coisa. você vai fazer uma narrativa sobre isso, que fique claro que é um desequilíbrio, né? E não, porque eu acho que a questão nossa é que isso é lido como algo virtuoso. É uma pessoa apaixonada, por exemplo. Não é uma pessoa que está completamente fora, né, do centro. Eufórico, né? Eufórico, eufora. A euforia não é lida como algo ruim. Muito pelo contrário, uma pessoa eufórica é uma pessoa animada, feliz, né, que está ali, e personagens assim. Então, assim, se você coloca uma personagem que está vivendo isso, como, né, eu sempre falo de Shakespeare, gente, porque você pega o Romeu e Julieta, né, que é uma peça sobre o amor. Não, eu não acho que é sobre o amor, mas vamos lá, tem amor, né, ou tem a paixão. Amor eu não sei se tem, mas a paixão com certeza. Ele começa apaixonado, pela Rosalina. E o Mercúrio fica zoando ele, inclusive falando, você tá rimando, fazendo rima pobre, né? Assim, é tão ridículo esse estado de estar apaixonado, é muito legal, porque o Shakespeare não romantiza isso, né? A gente não é assim, ai, que lindo o amor. Não, assim, você tá tão viajado que você não consegue nem fazer uma rima que presta. É um horror isso que você tá falando. E aí, quando rola a história com a Julieta, não é o amor romântico, né? Porque eles vão viver o negócio, justamente. Não fica na idealização. E eles pagam todos os preços. E o mais interessante é que, por mais que tenha ali toda a questão do Capuleto e Montecchio, né, todo mundo ali contra aquilo, quem caga a história é o Romeu. Não é o pai da Julieta, não é o pai do Romeu, não é o empregado, não é nem o Mercúrio, é o Romeu. Porque ele entra ali no meio da história, onde ele não tinha que se meter, não consegue sustentar, e a tragédia acontece por causa disso. Eu acho isso muito bom, entendeu? Porque aí a pessoa, nossa, você congelou com uma cena, uma fase linda, assim. Daqui a pouco você volta. Mas enfim, eu tô aqui. Foi muito bonitinho, você parou assim, sorrindo e congelou. Enfim, e aí eu quero trazer isso também, porque é uma peça que é ícone, né, do amor e do romantismo, e ao mesmo tempo, quando você decide viver aquilo, você está sujeito a tudo, né, a todas as intempéries, a todos os desequilíbrios, e especialmente os seus, né? Então, eu acho que a gente pode fazer drama, a gente pode falar disso tudo, mas sem dizer, olha que lindo esse desequilíbrio, olha que virtuoso esse desequilíbrio.
Não, você põe desequilíbrio em cena para a É. gente aprender com isso. Né? Acho que grandes histórias são construídas com desequilíbrio porque é justamente para isso que as histórias servem. Para você entender onde é que aquilo vai dar, entendeu? E por que que é assim? Vamos ver para onde vai essa história aí, né? E agora já me perdi, mas eu queria trazer Não, também a coisa Desculpa, pode falar. não, que eu ia falar que eu acho isso também, eu acho que para além disso tem a coisa da estrutura mesmo. A gente sempre propõe estruturas para causarem frição. Então, o que é considerado uma boa estrutura é a estrutura que causa frição ou que causa coisas impactantes na pessoa que lê, na pessoa que assiste, na pessoa que não sei o quê. Então, a gente cria um público ou sugere um público. Não sei se alguém consegue criar público, mas tem disciplinas universitárias de criação de público, então, enfim. Mas a gente, né, sei lá, acostuma um público, não sei como, a só achar que é bom se é isso, se é literatura de alto impacto. Isso é muito complicado, porque né, a gente vê na coisa toda do colecionismo de livros e não sei o quê, você é viciado sempre numa mesma história, numa repetição, no alto impacto de não sei o quê, e cenas muito fortes. Então, além dessa coisa do acrítico, né, da situação, vou fazer para vender e tanto faz, se aquilo ali, né, não está trabalhando a questão da forma que, sei lá, que seria necessária, com a profundidade que seria necessária, tem essa história da própria estrutura, né? A estrutura mesmo que a gente pensa, inclusive Jornada do Herói, é uma estrutura que eu acho que hoje a gente teria como, já tem gente fazendo isso, teria como refletir, teria como pensar de outra maneira, até para incluir um grau maior de diversidade, uma amplitude maior de possibilidades de tramas diversas, né? de compreensões diversas do que é uma vida. Porque quando você fala assim, por exemplo, eu acho que a gente é chamado à realização. Essas palavras estão tão carregadas que eu espero que ninguém, enfim, eu sei que você não está falando disso, mas eu espero que ninguém ouça e pense assim, então é isso, a gente tem que publicar um livro. Porque realização é a pessoa que diz que está realizada. Né? E só a realização pode ser montar a escola para os seus filhos, escrever um livro, sei lá, dançar, acordar todo dia bem, ser uma pessoa profundamente equilibrada ou qualquer coisa que você decida. Mas a gente está falando de lugares internos, então é tudo tão carregado, por isso que eu acho que a gente tem uma colaboração como narrador quando a gente tenta montar narrativas mais conscientes das influências que está gerando no mundo, também em termos de estrutura, sabe? E aí eu queria trazer uma coisa aqui, que eu não sei se tem a ver com essa carta ainda, mas desde que eu vi na semana passada, eu pensei nisso, que é esses mitos do autor atormentado, né? Da pessoa... Isso tem, aí volta para o romantismo, né? Todo mundo morrendo de tuberculose, ou sei lá do quê, essa coisa da tristeza, e até hoje eu vejo, sabe? Assim, e pior, tem gente que acha que tem que sofrer para escrever e tem gente que acha que tem que infligir sofrimento no outro, né? Porque também existe isso. Você vai lá, acaba com a vida do outro e escreve sobre Também. isso ainda. E isso é visto com bons olhos, porque é uma pessoa que vive intensamente as suas emoções. E não, gente, é uma pessoa, né, antiética, assim. A gente romantiza isso também, né? E volta a questão de romantizar o desequilíbrio. Você pode colocar isso numa personagem, deve. Que bom que uma personagem seja assim, mas não... eu tomo muito cuidado com isso, né? E uma vez eu me peguei, eu até falei isso para você, mas eu acho que eu queria contar aqui. Uma amiga estava fazendo lá, ela tinha um processo terapêutico que trabalhava com suas tristezas, medos e raivas, né? Você tinha que lidar com isso, pôr para fora e tal, e teoricamente limpar. Aí ela falou: "Você quer fazer?" A primeira coisa que eu virei para ela, eu falei assim: "Claro que não. Como é que eu vou escrever depois disso?" Aí eu me assustei com o que eu falei. Eu falei assim: "Peraí, então eu acho que eu preciso da minha ficar triste, ficar com raiva." Quer dizer, isso é natural, a gente fica triste, com raiva e com medo, né? Isso você não escolhe, isso acontece. Agora, reter isso, achar que por causa dessa retenção eu vou ser uma melhor escritora, e não porque eu conheço profundamente o movimento, como dar movimento para isso, porque se eu retenho,
Aí vira jokebox. E aí tem uma coisa engraçada, porque eu fiquei 4 anos escrevendo essa peça, eu não conseguia terminar essa peça. Eu fiquei retida. Eu fiquei lá dentro. E aí eu escrevi um final e não funcionava. Eu escrevi um final, eu terminei essa peça umas 10 vezes. Eu falei, pronto, agora eu acabei. Aí eu li, eu falei, não, eu não acabei. Eu só fingi que eu acabei. Eu só fingi que ela saiu. Ela não saiu. Né? Por quê? Porque eu estava presa. E por quê? Porque eu não dava movimento. Não conseguia dar movimento. Emotion, né? Essa emoção ficou estagnada ali. Eu não conseguia dar movimento para ela porque eu não conhecia o movimento dela. Só quando eu consegui ver o movimento daquilo é que ela conseguiu sair. Porque eu fiz a travessia. Então, se eu retenho uma emoção em mim, porque eu acho que eu preciso dela para escrever, eu não estou conseguindo dar movimento para isso. Então, eu não vou conseguir escrever sobre isso. O máximo que eu vou conseguir é fazer uma grande catarse sobre isso e ficar presa naquilo. Né? E tudo bem, tem gente que quer escrever a partir desse lugar. Quem sou eu para dizer que não? Eu só estou dizendo que eu não quero. Porque não é isso que eu quero com a minha escrita. Então, se eu, por retenção, aí de novo vem a questão da imagem, né? Ah, o que é uma pessoa que escreve? É uma pessoa que vive intensa. Eu já sou intensa, gente, já nasci intensa, não preciso viver intensamente mais nada. É o contrário, entendeu? Eu acho que eu escrevo para conseguir desintensificar, né? Dá para ver aqui o quanto que eu tô, né, inflamada com essa história. Então, essas coisas, assim, me dão o que pensar, né? Eu não quero ficar aqui cagando regra, nem para mim mesma. Mas eu fico pensando muito na quantidade de estados que estão ligados ao ofício da escrita também. E, sinceramente, a gente quer ser feliz, eu quero estar em equilíbrio mesmo, assim. Né? Se eu tiver que escolher, mas eu acho que realmente eu me tornei uma escritora melhor quando eu aprendi a me equilibrar. E não. Mas por quê? Porque para aprender a me equilibrar, eu aprendi a olhar para os meus desequilíbrios. Eu tinha medo de olhar porque eu não sabia me equilibrar. Então, assim, sabe aquelas tralalá, não tem nada acontecendo, né? Você está muito louca ali e não quer ver, porque se você ver, você vai dar de cara com aquele monte de monstros e fala assim, oi, o que eu faço com vocês, né? E aí, quando eu consegui olhar para aquilo tudo, e né, não é que eu consegui olhar para tudo, eu consegui olhar, vamos indo, né? A jornada da vida é para isso. Mas aí, conforme... A verdade é assim, para mim, eu só consigo escrever quando eu consigo olhar profundamente, né? E dialogar com aquilo e dando movimento para aquilo. Aí eu consigo escrever. Enquanto eu estou tomada por aquilo, eu não consigo escrever, eu saio correndo. É aterrorizante. Né? Então, para mim, mas por um tempo foi o contrário. Escrever era como se eu me distanciasse daquilo. E não é uma questão de me distanciar, é entrar naquilo e conseguir mover. E para isso eu preciso do equilíbrio, né? Então, esse tipo de argumentação interna, com essa dentro de mim, que acho que tem que ser intensa e tal, senão eu estou fugindo da raia, né, das emoções intensas do ser humano, é esse diálogo que eu tenho com essa criatura dentro de mim, que acho que eu tenho que ser essa doida que se desequilibra mesmo, isso é ser uma artista. E a gente está num processo de diálogo e convencimento e eu estou conseguindo, né? E às vezes ela me empresta o destempero dela, que é necessário na hora de escrever também. Né? Você tem que se fiar numa personagem que está ali, naquele... E tá bom, me empresta aí um pouquinho do seu destempero, porque eu preciso escrever sobre isso em primeira pessoa, mas depois eu preciso me retirar disso, porque senão eu não tenho nem capacidade de estruturar o livro, né? Nossa, não sei nem para onde eu fui, gente. Eu peguei um fluxo. Não, mas eu acho que foi bom você trazer isso, porque assim, a nossa próxima carta, a gente já passou, Passamos muito, né? mas eu vou aproveitar, vou pegar. Não, mas enfim. A gente também não é muito, tem que ser esse Não. tempo, aquele tempo. Tem umas conversas que mais que outras e tal. Mas eu vou puxar esse gancho para falar da próxima carta, que é as bolhas. Essa aqui. Porque essa carta, ela fala de sonho. E eu vejo, assim, uma conexão direta, não vou falar muito, porque senão já começa outro programa, mas eu vejo uma conexão direta entre essa história, assim, de quais são os estados que estão relacionados à escrita, associados, assim, meio que a força por poder da cultura dominante, a escrita, né? E quais são os estados que realmente são produtivos. Ela propõe um estado completamente diferente, inclusive, né? Então é isso. Tem Qual que é a bolinhas. frase? Uma estoura e congelou. Ah, A frase diz:
Uma estoura e lá se vão todas as outras. Uma estoura e lá se vão todas as outras. Então é As isso, bolhas. gente. Controlar É meu isso. ímpeto aqui para não falar mais. E com essa carta encerramos o episódio de Já hoje de veremos. Infinitas Letras. Se você nos aguentou até aqui, curta, compartilha aquela história toda, tá bom? Sabine, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer. Obrigada, Cláudia. Um Tchau, beijo. gente. Até a próxima semana.